Bom dia! Quem será que está acordado às 6h10 da manhã? Não é todo dia que eu acordo cedo, que eu acordo tão cedo, né? Mas às vezes eu quero estudar, eu quero fazer umas anotações para fazer as minhas aulas e eu acabo acordando mais cedo mesmo. O sol nem nasceu ainda, 6h10 da manhã. E essa semana eu sorteei numa live esse livro aqui, Hábitos Atômicos. Quem tiver a oportunidade de ler, é muito bom. Ele fala sobre como criar bons hábitos e eliminar os maus hábitos. É de James Clear. E eu tô numa parte aqui que fala assim: sempre que quiser mudar o seu comportamento, simplesmente pergunte a si mesmo: como posso torná-lo claro? Porque às vezes a gente não tem claro na nossa cabeça qual é a mudança que a gente precisa realizar, né? Para concretizar os nossos objetivos. A gente enxerga lá no final, o que a gente quer lá no final, mas o que a gente precisa fazer agora para conseguir chegar no nosso objetivo final, às vezes a gente não tem isso muito claro, né? Como posso torná-lo atraente? E às vezes a gente quer mudar o hábito, mas aquilo, num primeiro momento, não é legal, não é atraente. Então, para quem vai começar, por exemplo, fazer uma atividade física, tem gente que não gosta de correr, tem gente que não gosta de pegar peso na academia, né? Mas como você pode enxergar isso de uma forma melhor para que você possa começar com mais prazer? Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Quando ele fala como posso torná-lo atraente. Como posso torná-lo fácil? Eu acho que esse exemplo aqui é principalmente, assim, na minha visão, no empreendedorismo. Quando a gente quer, por exemplo, abrir uma empresa, tudo parece difícil. Tudo é difícil, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que serviço eu vou oferecer, eu não sei começar, né? Mas qual é a menor tarefa que você pode fazer para concretizar o seu objetivo de ter a sua empresa? Né? Hoje, por exemplo, eu posso buscar conhecimento, posso ler um livro, posso conversar com pessoas que entendem sobre aquele assunto. Então, não necessariamente você precisa focar já lá no meio da sua jornada, que são atividades que são mais difíceis, né? Você pode focar em algo que você pode buscar mais facilmente. Como posso torná-lo satisfatório? Acho que entra nessa questão de como posso torná-lo atraente também. Né? Você procurar ver um ponto de vista que faça aquilo ser mais desejável para você. Se você já se perguntou por que não faço o que digo que vou fazer, por que não perco peso, por que não paro de fumar, economizo para aposentadoria, nem começo aquele negócio, por que digo que algo é importante, mas parece que nunca arranjo tempo para isso? As respostas a essas perguntas estão sempre em algum lugar dessas 4 leis. Então, vou até repetir aqui. Como posso torná-lo claro? Como posso torná-lo atraente? Como posso torná-lo fácil? E como posso torná-lo satisfatório? A chave para criar bons hábitos e abandonar os maus é entender essas leis fundamentais e como alterná-las de acordo com suas especificações. Todo objetivo está fadado ao fracasso se contrariar a natureza humana. A natureza humana, né, sempre faz a gente buscar o conforto, o que é mais fácil e o que é mais prazeroso. No final é isso, né? Os seus hábitos, eles são moldados pelos sistemas em sua vida. Então, nos capítulos seguintes, discutimos essas leis uma a uma e mostramos como podemos usá-las para criar um sistema no qual os bons hábitos surgem naturalmente e os maus hábitos desaparecem. E aí eu cheguei numa parte aqui que ele faz o resumo do capítulo. Deixa eu ver, tem uma pessoa
Nossa, tem gente acordado já, ó. Fabiana Lins, bom dia, Fabiana Lins. Moraes Anderson, Edmário Leandro. Gente, o que vocês estão fazendo acordado tão cedo? Delfino Graziella, Fabi Messias, bom dia. O que vocês estão fazendo acordados tão cedo? Olha, hoje eu tô lendo um trecho de um livro aqui que eu sorteei essa semana numa live, que se chama Hábitos Atômicos. Então, para quem gosta de empreendedorismo, para quem está querendo começar um hábito novo na sua vida, eliminar um mau hábito da sua vida, é um livro fantástico de se ler. Eu nem terminei ainda, mas até onde eu já cheguei, então já vale muito a pena esse livro. E eu tô aqui no resumo desse capítulo, e ele fala assim, nesse resumo: um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. Então, às vezes, a gente começa a fazer uma atividade diferente, a gente tem um gasto de energia muito grande, né, para realizar aquilo. Então, por exemplo, toda vez que eu vou dar uma aula nova, eu tenho um gasto de energia grande para preparar aquela aula, para pensar no que eu vou falar, para procurar histórias que conectem, né? Eu tenho que procurar em toda a minha vida de enfermagem, quando eu abri o meu home care, enfim, eu tenho que ficar procurando histórias e montar essa aula. E isso traz um gasto de energia, né? E a partir do momento que eu começo a dar aquela aula, que eu já repeti várias vezes aquele texto, aquela leitura, tudo começa a ficar mais fácil. E aí eu nem preciso estudar tanto mais para dar a mesma aula. Então eu acho que assim também é com os hábitos, né? Para quem está acostumado a ir na academia a levantar peso, né? No final, aquela carga de peso vai ficando mais fácil, porque a estrutura do corpo vai se acostumando com aquilo. O objetivo final dos hábitos é resolver os problemas da vida com o mínimo de energia e esforço possíveis, né? Qualquer hábito pode ser dividido em um ciclo de feedback, que envolve 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa. As 4 leis da mudança de comportamento são um conjunto simples de regras que podemos usar para criar hábitos melhores. Então, essas 4 leis são: tornar os objetivos claros, tornar os objetivos atraentes, torná-los fáceis e torná-los satisfatórios. Porque a natureza humana, ela quer sempre que a gente esteja confortável, né? E não que a gente tenha que ficar gastando energia para fazer as coisas. Então aqui eu terminei, deixa eu ver que capítulo é esse. É o capítulo, acho que é o capítulo 1. Não, o capítulo 3 já. É o capítulo 3. E aí, a próxima parte do livro, ele começa falando sobre a primeira lei. Torne-o claro. Ele vai falar então agora, ó, sobre as 4 leis, né? Então, na parte de torne-o claro. O homem que não parecia bem. Acho que ele começa contando uma historinha aqui. O psicólogo Gary Klein certa vez me contou uma história de uma mulher que, depois de trabalhar anos como paramédica, surpreendeu a todos em uma reunião de família. Assim que chegou, olhou para o sogro e disparou: "Não gostei da sua aparência." O sogro, que estava se sentindo perfeitamente bem, respondeu em tom de brincadeira: "Bem, eu também não gostei da sua." "Não", insistiu ela, "você precisa ir para o hospital agora." Poucas horas depois, o homem enfrentava uma cirurgia salvadora após um exame revelar que ele tinha um bloqueio em uma artéria importante e corria risco imediato de sofrer um ataque cardíaco. Sem a intuição de sua nora, ele poderia ter morrido.
O que a paramédica viu? Como previu o eminente ataque cardíaco do sogro? Quando as principais artérias estão obstruídas, o corpo se concentra em enviar sangue para órgãos essenciais em detrimento de outras áreas periféricas. O resultado é uma mudança no padrão de distribuição de sangue da face. Ou seja, o sogro dela devia estar de outra cor, devia estar arroxeado, né? E ela, como é uma paramédica muito experiente, percebeu o que estava acontecendo ali com o sogro. Há histórias semelhantes em outras áreas, por exemplo, analistas militares capazes de identificar qual bip em uma tela de radar é um míssil inimigo e qual é um avião da própria frota. Embora ambos viajem na mesma velocidade e altitude e pareçam idênticos ao radar em quase tudo. Eu acho que o que ele está querendo dizer aqui é que quando a pessoa ela já tem um tempo de experiência, né, em uma determinada área, ela já começa a identificar padrões. E quando algo sai fora do que é normal, a pessoa consegue identificar rapidamente. Então, essa história da paramédica mostra mais ou menos isso, né? Que o sogro começou a ficar cianótico e logo ela percebeu. Gente, olha que lindo, o dia tá ficando claro, né? A gente começou essa live aqui, eu comecei essa live, ainda tava escuro. E o dia está amanhecendo, olha que lindo. Uma das coisas que eu gosto de acordar cedo é por isso. Eu gosto de ver o dia clarear e tomar meu cafezinho e ler um livro. Eu gosto de fazer atividade física nesse horário também, mas esses dias está bem frio e eu tenho preferido ir mais tarde. Não é que eu vá todo dia, não. Isso é um hábito que eu tenho que criar, um bom hábito que eu tenho que criar na minha vida. Mas vamos lá, o cérebro humano é uma máquina preditiva, ele absorve continuamente o entorno e analisa as informações que encontra. Sempre que você experimenta algo repetidamente, como um paramédico observando pacientes com ataque cardíaco ou um militar que visualiza mísseis, né? O cérebro começa a perceber o que é importante, classificando os detalhes, identificando os estímulos relevantes e catalogando as informações para o futuro. Ou seja, tudo vai ficando mais fácil com o passar do tempo. Com a prática suficiente, você consegue captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Eu lembrei de uma coisa, né? Sempre que eu tô conversando com os alunos, eu falo, pessoal, anda sempre com gente, né, que faz aquilo que você quer fazer. Então, se você quer empreender, anda com quem já está empreendendo. Porque as pessoas que já passaram pelo caminho que você quer seguir, com certeza têm experiências relevantes, né? Já identificaram esses padrões aqui, o que é mais fácil, né? Como você evitar alguns erros que faz você gastar dinheiro, faz você gastar tempo. Então, com o passar do tempo, você vai conseguindo identificar esses padrões. Por isso que é importante andar com pessoas que já têm mais experiência naquilo que você quer fazer. Nem sempre conseguimos explicar o que estamos aprendendo, mas o aprendizado acontece ao longo do caminho e sua capacidade de perceber os estímulos relevantes em uma determinada situação é a base de todos os seus hábitos. Subestimamos o quanto nosso cérebro e corpo fazem sem pensar, né? Você, por exemplo, não diz ao seu cabelo para crescer, o cabelo cresce sozinho, para o coração bater, para o pulmão respirar ou para o estômago digerir. E, no entanto, o seu corpo lida com tudo isso e muito mais no piloto automático. Você é muito mais do que o seu consciente. Oi, Rutinha, bom dia. Gente, eu tô impressionada, muita gente acorda cedo. Bom dia.
E esse é um insight mais surpreendente sobre os nossos hábitos. Você não precisa estar ciente do estímulo para o hábito começar. Você pode perceber uma oportunidade e agir sem se conscientizar dela. É isso que torna os hábitos úteis. E também o que os torna perigosos. À medida que os hábitos se formam, suas ações emergem sob o comando da sua mente automática e não consciente. Você repete velhos padrões antes de perceber o que está acontecendo. A menos que alguém lhe mostre, você não consegue notar que cobre a boca com um pano sempre que ri, que pede desculpas antes de fazer uma pergunta ou tem o hábito de terminar as frases de outras pessoas, né? É um comportamento inconveniente. E quanto mais repetir esses padrões, é menos provável questionar o que está fazendo e por que está fazendo. Ou seja, quando a gente adquire um mau hábito, né, dificilmente a gente consegue perceber que a gente está repetindo esses hábitos todos os dias. Aqui ele citou essa questão da inconveniência, né, no relacionamento com outra pessoa. Mas isso acontece até mesmo em outras coisas mais complexas. Por exemplo, se você não tem o hábito, por exemplo, de comer doce todos os dias, né? E hoje você toma um sorvete, amanhã você toma outro sorvete. No terceiro dia você vai sentir falta daquele sorvetinho, né? Então, principalmente na alimentação, quando você não se cuida, você não se preocupa, né? É ladeira abaixo. Porque é gostoso, comer é gostoso. Eu falo isso porque eu também tenho essa dificuldade. E aí quando você menos, né, percebe, você já entrou no mau hábito e está repetindo aquele padrão todos os dias. Certa vez eu ouvi falar de um balconista que foi instruído a cortar ao meio os cartões de presente vazios depois que os clientes gastassem todo o saldo. Essa parte aqui do livro eu já li. E aí ele sempre cortava os cartões de presente, né? A pessoa gastou o saldo, ele cortava e jogava fora. E aí o cliente um dia foi pagar pela compra, ele pegou o cartão do cliente, cortou e jogou fora. Ele nem percebeu que ele estava cortando o cartão de crédito ali do cliente, porque na verdade era um hábito automático. Então é um exemplo de como o hábito automático pode prejudicar a nossa vida. Às vezes a gente não se pergunta mais o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo. Com o tempo, os estímulos que acionam nossos hábitos se tornam tão comuns que ficam invisíveis. Aqui ele começa a dar exemplo da comida, né? As guloseimas no balcão da cozinha, o controle remoto do lado do sofá, o telefone no seu bolso. Nossas respostas às sugestões tão arraigadas que parece que a vontade de agir vem do nada. Por isso, devemos iniciar a mudança de comportamento com a consciência. Eu até grifei isso daqui. Por isso devemos iniciar a mudança de comportamento com a consciência. Por isso que ele fala, né, nessa primeira lei aqui, que a gente tem que tornar clara a nossa mudança de comportamento. Que às vezes é interessante até a gente escrever mesmo. Quando a gente quer ter uma mudança de comportamento, sei lá, emagrecer não é a mudança de comportamento, mas se alimentar, né, de uma forma mais saudável, ou empreender atividades, né, que favoreçam o empreendedorismo, como a busca de conhecimento. Qualquer mudança de comportamento é interessante que a gente escreva, né? Qual é o nosso objetivo? Para que aquilo fique claro para a nossa mente. Então, por hoje é só. Amanhã eu vou começar aqui de avaliação de hábitos. O que o James Clear fala sobre a avaliação de hábitos. Pessoal, bom dia de trabalho para vocês. Deixa eu ver quem que tá aqui ainda. Ó, a Jaqueline Rodrigues e a Tatiane. Um bom dia para vocês. Bom dia de trabalho, viu?
e até mais. O pessoal da enfermagem, ó, 6h30. Já pegou o plantão, já faz meia hora, já deve estar fazendo a passagem aí de plantão para o outro. Já deve estar finalizando, na verdade, né? Quando eu trabalhava em centro cirúrgico, esse horário aqui, a gente estava terminando de passar o plantão para o outro. Passando as buchas da noite para o dia. E tem o pessoal que pega o plantão às 7 horas também. Então tem gente que está no caminho ainda. Bom dia de trabalho para vocês, pessoal. Que Deus abençoe o dia de vocês. Até mais.